Fala galera do canal Casal com Juros, vocês estão vendo aí a máxima histórica da Bolsa no Brasil e eu sei que você está se perguntando, como é possível? É um paradoxo? A Bolsa brasileira está na máxima, mas a Selic ainda está em 15%, o que é que está acontecendo? Assiste até o final desse vídeo que você vai entender tudo por que está acontecendo isso. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, acompanha a gente aqui na nossa carteira Rumo ao Milhão. A gente tem duas carteiras, a carteira Rumo ao Milhão e a carteira do além do INSS. A gente tenta mostrar para vocês que dá para investir com pouco e no Rumo ao Milhão a gente faz nossos investimentos mensais. Então, vamos lá entender por que a Bolsa Brasileira está nas máximas e falar sobre ciclos econômicos. Vamos começar falando dos ciclos econômicos, porque aqui a gente gosta de explicar tudo para vocês. Os ciclos econômicos, eles são compostos por duas fases. Tem a fase da expansão e a fase da contração. Na fase da expansão, há muito dinheiro no mercado, a economia está aquecida, muitas pessoas compram produtos, o comércio tem um grande giro, então as coisas vão indo muito bem. Só que, em paralelo a isso, começam a surgir problemas, como, por exemplo, a inflação. Então, o preço dos produtos acaba aumentando muito. O governo, para tentar controlar essa inflação, ele acaba usando medidas como, por exemplo, o aumento da taxa de juros, que nem a gente foi vendo agora durante o ano de 2025, que a gente teve o aumento da taxa Selic, que agora ela está em 15%. Esse aumento da taxa de juros, ele visa então frear o mercado, então busca fazer com que as pessoas não gastem mais tanto, guardem mais o dinheiro em casa, e isso acaba trazendo uma retração para a economia. A economia acaba não crescendo mais tanto, então a gente tem a fase da queda. Passada essa fase mais difícil, ali a inflação já está sob controle, a gente começa a ter de novo a fase da expansão. Então a gente começa a ver a economia se aquecendo de novo e essa fase, então a gente tem uma fase que ali é a fase de recuperação, que é onde a gente atinge o pico que a gente tinha anteriormente e aí quando a gente tem um crescimento acima disso, a gente começa a ter uma fase de prosperidade, que é uma nova fase, onde a gente tem um novo ciclo produtivo, onde a gente tem mais geração de riqueza. Então, provavelmente essa fase que a gente está vendo agora no Brasil. Vocês viram o gráfico aí dos ciclos econômicos, eles parecem ondas assim, né? E com base nele, vamos falar aqui para vocês entenderem um pouco do Ibovespa, usando essa questão dos ciclos econômicos. No quarto trimestre de 2024, nós tivemos a máxima histórica também do Ibovespa, que era o pico ali do ciclo econômico. Em 2025, no início do ano, nós tivemos uma fase então de retração. Houve ali dificuldades, incertezas fiscais e a bolsa caiu novamente. Agora então nós estamos numa fase de recuperação e dentro dessa fase de recuperação ali, a bolsa atingiu o seu máximo histórico agora. Olhando simplesmente esse gráfico e utilizando o real como balizador, parece que a bolsa está subindo bastante. Porém, nós queremos trazer uma outra ótica para vocês utilizando o dólar. Se nós utilizarmos o dólar, nós vamos ver que a bolsa brasileira não subiu tanto. Considerando os dois últimos anos da bolsa brasileira em dólar, praticamente não houve crescimento. Eu vou trazer aqui um dado bem interessante, até com um lapso temporal maior que eu vi ali no Instagram do Bruno Perini, e eu vou colocar aqui para vocês dar uma lida. Em 2015, todas as empresas da B3 valiam juntas 800 bilhões de dólares. Hoje, 10 anos depois, elas valem 848 bilhões de dólares, apenas um aumento de 6% em 10 anos. Se você olhar assim em dólar, parece que durante esses 10 anos a bolsa brasileira andou de lado. Óbvio que isso é um índice, não considerando quem escolheu ali as ações vencedoras. Com certeza tem gente que performou muito melhor. Porém, se você considerar a bolsa como um todo, esse é um dado que nós temos. Ainda nessa seara de falar sobre a bolsa brasileira em dólar, nós vamos apresentar aqui um gráfico para vocês entenderem sobre isso que nós estamos falando. Nesse gráfico, vimos que os momentos mais difíceis foram no começo do ano e a partir de abril começamos a ter uma recuperação da bolsa. Mas agora, o que tem levado a bolsa brasileira a subir tanto? Será que é o início do novo ciclo econômico? Vamos entender o que está acontecendo. No dia 19/9, nós tivemos a super quarta-feira. Por que ela é chamada assim? Porque a gente teve, então, a reunião do Copom aqui no Brasil para decidir a taxa de juros e nós também tivemos a reunião do Fed que também definiu a taxa de juros lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Copom se reuniu e decidiu que a taxa Selic ia continuar em 15%. Essa taxa Selic, então, ela é referência para várias taxas que nós temos no mercado, como, por exemplo, a taxa de juros de financiamentos, de empréstimos, e então ela é um balizador ali no mercado. Essa taxa de juros de 15% é a segunda maior taxa
de juros do mundo. Pois é, acredite, ela só fica atrás da taxa de juros lá da Turquia. E com essa taxa de juros mais alta, o custo da dívida fica maior, fica mais difícil para as pessoas empreenderem, para elas pegarem crédito junto aos bancos, também menos dinheiro gira na sociedade e a gente tem então aquela fase de contração que ela visa controlar a inflação. E para nós entendermos isso, nós temos que olhar também os dados da inflação. Se a gente olhar os dados da inflação, o acumulado IPCA nos últimos 12 meses foi de 5,13%, é um valor bem alto que fica bem acima do valor que é tido como referência, que é de 3%. Só que cabe aqui a gente acrescentar que essa referência de 3%, ela ainda permite então um desvio de 1,5% para cima ou 1,5% para baixo. Só que mesmo considerando então um limite máximo que é de 4,5%, 5,13% ainda fica acima. Provavelmente vai ter uma taxa de juros de 15% por mais um tempo aqui no Brasil. Só que considerando outros dados, como por exemplo o PIB, a gente já tem uma expectativa de um PIB menor para agora final do ano, que antes estava em 2,5%, agora já está em 2,3%. Em relação ao próprio IPCA, a gente já tem uma expectativa de queda também, que antes estava em 4,9%, agora já está em 4,8%. E isso vem trazendo, então, sinalizações de que provavelmente nós teremos corte de juros. Não nesse ano ainda, mas provavelmente no ano que vem. A gente vai ter mais 2 reuniões do Copom nesse ano, que vão ser em novembro e em dezembro. A gente tem a expectativa que nessas reuniões se mantenha a taxa de juros em 15% e que os primeiros cortes virão a partir de 2026. A gente não sabe bem certo quando ainda, mas eu acho que logo a gente vai começar a ver realmente essa queda nos juros aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, essa queda de juros que nós estamos falando já começou. Então já houve uma queda de 0,25% nos juros americanos. E lá eles fazem por faixa. Então agora os juros está entre 4% e 4,25%. A americana vem dando sinais de enfraquecimento e a expectativa de novos cortes. Essa queda na taxa de juros dos Estados Unidos tem feito os investidores buscarem uma outra alternativa de rentabilidade. O mercado dos Estados Unidos ele é grande e representa uma porcentagem volumosa de capital. A Bolsa brasileira ela é muito influenciada pela entrada de capital estrangeiro e é um fenômeno que nós estamos vendo agora. Existe muito capital estrangeiro entrando no Brasil, até isso explica um pouco do crescimento da Bolsa. Também podemos destacar que muitos brasileiros também já estão antecipando esse movimento, então já estão migrando da renda fixa para renda variável. Agora, não podemos deixar de ressaltar aqui um ponto de atenção que vale ressaltar que teremos as eleições no ano de 2026. E por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando aqui sem nenhum viés político. O que acontece é um rally, normalmente em anos de eleição. E por quê? Vamos trazer como exemplo o que aconteceu na época de Dilma e Aécio. O Aécio ele foi ali apresentado como uma opção que realmente teria chance. Se vocês lembrarem, foi uma eleição bem apertada e o mercado começou a precificar a vitória do Aécio. Então a Bolsa subiu muito e aí quando a Dilma ganhou, a Bolsa devolveu grande parte dos lucros desse aumento que aconteceu durante o rally das eleições. A gente fala assim, a história não se repete, mas ela rima. Então é algo sempre possível de acontecer, por isso que a gente fala que é apenas um ponto de atenção. A gente tem que cuidar para não ter o voo da galinha, que é a bolsa subir ali, imaginar que a gente vai entrar num ciclo de prosperidade e depois já devolver todos os ganhos. Se você já tem experiência, se você já entende sobre bolsa de valores, não espere a Selic cair para começar a investir, já faça constantemente seus aportes, tenha uma alocação estrutural, que é o que nós gostamos aqui, que nós recomendamos. Se tem espaço na sua carteira dentro da sua alocação estrutural para bons ativos, faça suas escolhas, estude os ativos e nunca pare de aportar, porque sempre é algo que vai trazer um bom futuro para você. E ainda em relação a essa cautela que nós falamos, nós estamos sempre aqui buscando dolarizar a nossa carteira, construir um portfólio também que esteja fora do risco Brasil, que dependa de fatores externos. Ainda essa semana nós vamos soltar um vídeo também falando sobre a dolarização do patrimônio, porque que é importante você dolarizar seu patrimônio, estar bem diversificado. E se você achou que esse vídeo ajudou você a entender a máxima histórica da Bolsa Brasileira e os ciclos econômicos, já dá o like, já compartilha com alguém que também está tentando entender o porquê que a Bolsa Brasileira está tão alta e até o próximo vídeo.